Você já sentiu que sua mente é uma casa de portas abertas, onde qualquer pensamento invasor entra sem pedir licença? Onde cada opinião alheia se instala como se fosse dona do lugar? Onde cada crítica atravessa as janelas sem encontrar resistência? Preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque a partir deste momento você vai entender por que tantas pessoas vivem em guerra mental constante, enquanto algumas poucas caminham pelo mundo como se fossem imunes ao caos. Existe uma forma de construir algo dentro de você que nem o barulho mais ensurdecedor consegue penetrar. Não se trata de insensibilidade, trata-se de arquitetura mental. E assim como um castelo medieval foi erguido pedra por pedra, pensando em cada ângulo de ataque, você precisa erguer sua mente com a mesma estratégia implacável. Porque no mundo moderno, onde todos querem invadir seu espaço interno com suas agendas, seus julgamentos, suas expectativas, aquele que domina sua própria fortaleza mental é o único verdadeiramente livre. Isso não é sobre se fechar para o mundo. É sobre escolher quem entra e em quais condições. É sobre transformar sua mente em um território soberano onde você é o único legislador, o único juiz, o único executor. E quando você atinge esse estado, algo muda. As pessoas sentem. Elas percebem que não podem mais manipulá-lo com culpa. Não podem mais desestabilizá-lo com provocações. Não podem mais roubar sua paz com suas tempestades emocionais. Você se torna algo raro neste tempo de mentes abertas demais, distraídas demais, fracas demais. Você se torna uma presença que intimida pela simples razão de estar inteira, de estar presente, de estar protegida. Maquiavel diria que o príncipe deve proteger suas fronteiras ou perderá seu reino. Sua mente é o seu reino, e a cada dia que você não a protege, está perdendo território para forças que não servem a você. Mas a maioria não percebe isso. Eles vivem com as portas escancaradas, deixando entrar todo tipo de influência tóxica, todo tipo de pensamento destrutivo, toda forma de manipulação sutil. E depois se perguntam por que estão sempre cansados, sempre ansiosos, sempre à beira do colapso. A resposta é simples: eles nunca construíram muros, nunca ergueram uma defesa, nunca disseram não à invasão silenciosa que acontece todos os dias através de telas, vozes, olhares e palavras envenenadas. Se você sente que sua mente está sob cerco, se sente que não controla mais seus próprios pensamentos, se sente que vive reagindo em vez de decidindo, então você precisa do que vou te mostrar agora, porque ao final deste roteiro você não será mais o mesmo. Você terá as ferramentas, a consciência e a disciplina para transformar sua mente em uma fortaleza impenetrável. A primeira coisa que você precisa entender é que sua mente foi treinada para ser vulnerável. Desde criança, te ensinaram a ser aberto, a confiar, a compartilhar tudo, a buscar validação constante. Te disseram que expressar cada emoção era saudável, que revelar suas fraquezas era coragem, que permitir que todos opinassem sobre sua vida era democrático. Mas ninguém te disse a verdade brutal por trás disso. Quanto mais você abre sua mente sem critério, mais fácil é te controlar. Quanto mais você expõe suas vulnerabilidades, mais alvos você oferece. Quanto mais você permite que outros ditem o que deve sentir, pensar ou fazer, menos soberano você se torna. E essa não é uma teoria conspiratória. É psicologia aplicada há séculos por aqueles que queriam dominar massas. Porque uma mente aberta demais é uma mente invadida. E uma mente invadida não toma decisões. Ela apenas reage aos comandos externos. Pense em quantas vezes você mudou de opinião, não porque refletiu profundamente, mas porque alguém te fez sentir culpa, vergonha ou medo. Quantas vezes você desistiu de algo que queria porque a opinião alheia pesou mais que a sua própria convicção?
Quantas vezes você se sentiu mal consigo mesmo, não por uma falha real, mas porque internalizou o julgamento de pessoas que nem sequer te conhecem de verdade? Isso acontece porque você nunca construiu um filtro, nunca estabeleceu um protocolo de entrada. Sua mente funciona como uma casa sem porteiro. Qualquer um entra e faz o que quer. E o resultado é o caos interno que você sente diariamente. Agora vamos ao que realmente importa. Como você constrói esse castelo? Como transforma sua mente em um território protegido, onde só entra o que você autoriza? Primeiro, você precisa aceitar uma verdade dura. Nem todo pensamento que surge na sua cabeça é seu. Muitos são ecos de vozes externas que você absorveu ao longo dos anos. A voz que diz que você não é bom o suficiente, provavelmente é a voz de alguém que projetou a própria insegurança em você. O pensamento de que você precisa agradar a todos é o condicionamento social que te transformou em um servo emocional. A ansiedade sobre o futuro é o medo coletivo que foi injetado em você por notícias, redes sociais e conversas tóxicas. Você precisa começar a questionar cada pensamento como se fosse um estrangeiro tentando entrar no seu território. De onde veio isso? Quem plantou essa ideia em mim? Isso me serve ou me enfraquece? Esse é o primeiro nível de defesa, a vigilância mental. Não aceitar passivamente tudo o que passa pela sua cabeça, mas interrogar, filtrar, decidir o que fica e o que é expulso. A maioria das pessoas vive no piloto automático, deixando que pensamentos aleatórios comandem seu humor, suas escolhas, sua energia. Você não pode mais fazer parte dessa maioria. Você precisa se tornar o guardião implacável da sua própria mente. O segundo pilar do castelo mental é o silêncio estratégico. Você foi ensinado que precisa se expressar o tempo todo, que precisa justificar suas decisões, que precisa explicar seus sentimentos, mas isso é uma armadilha, porque cada vez que você se explica, está entregando informações que podem ser usadas contra você. Cada vez que você revela suas inseguranças, está mostrando onde você pode ser atacado. Cada vez que você compartilha seus planos, está dando aos outros a oportunidade de sabotar, duvidar ou invejar. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é proteção. É a muralha mais alta que você pode erguer, porque quando você não diz nada, as pessoas não sabem onde te atingir. Elas ficam confusas, inseguras, projetando seus próprios medos no vazio que você criou. E enquanto elas se perdem nessa projeção, você permanece inteiro, intocado, inabalável. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que o homem que fala demais entrega seu poder. O homem que permanece em silêncio obriga os outros a respeitá-lo, porque não conseguem decifrá-lo. Você não precisa explicar por que tomou uma decisão. Você não precisa justificar por que disse não. Você não precisa convencer ninguém de que está certo. Sua certeza interna é suficiente. E quando você opera a partir desse lugar, algo poderoso acontece. As pessoas param de te testar. Elas percebem que você não está disponível para jogos mentais, que você não morde iscas, que você não se deixa arrastar para dramas desnecessários. E essa percepção, mesmo inconsciente, muda completamente a dinâmica de poder. De repente, você não é mais alguém que pode ser manipulado. Você é alguém que deve ser respeitado. Mas cuidado, isso não significa se isolar completamente. Significa ser seletivo. Significa falar quando há propósito e calar quando o silêncio serve melhor. É a diferença entre alguém que reage e alguém que responde. A reação é emocional, impulsiva, descontrolada. A resposta é calculada, intencional, poderosa. E o silêncio muitas vezes é a resposta mais devastadora que você pode dar. Agora vamos para o terceiro nível de fortificação, o desapego emocional. Este é o mais difícil.
porque vai contra tudo o que a sociedade te ensinou sobre conexão humana. Te disseram que você precisa se importar profundamente com tudo e todos, que precisa carregar as emoções dos outros, que precisa ser empático até o ponto da autodestruição. Mas a verdade é que o desapego emocional não é frieza, é sabedoria. É entender que você não pode controlar as emoções dos outros, mas pode controlar o quanto elas afetam você. É reconhecer que as pessoas vão te decepcionar, te trair, te abandonar, e que isso diz mais sobre elas do que sobre você. É aceitar que você não precisa da aprovação de ninguém para validar sua existência. O desapego emocional é a ponte levadiça do seu castelo mental. Você decide quando abaixá-la e quando erguê-la. Você decide quem tem acesso ao seu mundo interior e em que medida. E quando alguém cruza seus limites, quando alguém te desrespeita, quando alguém tenta manipular, você não entra em guerra emocional. Você simplesmente levanta a ponte, você se retira, você desaparece. E esse desaparecimento é mais poderoso do que qualquer confronto, porque deixa a outra pessoa sozinha com a própria toxicidade. Elas esperavam uma reação, esperavam que você lutasse, esperavam que você implorasse por compreensão. Mas você não fez nada disso. Você simplesmente cortou o acesso, e isso as destrói, porque percebem que não tem poder sobre você, que você não precisa delas, que você é completo sozinho. Essa é a liberdade verdadeira. Não é nunca se importar com nada, é se importar apenas com o que realmente importa e saber exatamente quando soltar o que não serve mais. A maioria das pessoas carrega relacionamentos mortos, empregos tóxicos, hábitos destrutivos, só porque tem medo do vazio. Mas o vazio não é o inimigo. O vazio é o espaço onde você pode reconstruir. É o terreno fértil onde uma nova versão de você pode nascer. E quando você aceita isso, quando você abraça o desapego como uma ferramenta de poder, você se torna imbatível. Mas não basta construir muros. Você precisa também de torres de vigia. E essas torres são a sua autoconsciência, a capacidade de observar seus próprios padrões, suas reações automáticas, seus gatilhos emocionais. Porque o inimigo não está apenas lá fora. Muitas vezes, o maior inimigo está dentro. São os hábitos mentais que você desenvolveu ao longo dos anos, as crenças limitantes que você internalizou, os medos que você deixou crescer sem questionar. A autoconsciência é o que te permite identificar esses padrões antes que eles te dominem. É o que te dá a capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta, de escolher conscientemente em vez de reagir automaticamente. E isso é treinável. Não é um dom místico reservado para alguns iluminados. É uma habilidade que você desenvolve através da prática diária. Comece observando seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Não se identifique com eles. Apenas observe. Note quando você está sendo dominado por raiva, ansiedade e insegurança. E em vez de se afogar nessas emoções, pergunte: o que está me causando isso? De onde vem essa reação? Isso é real ou é apenas uma interpretação distorcida? Quanto mais você faz isso, mais espaço você cria entre você e suas emoções. E nesse espaço está o seu poder, porque aí você não é mais escravo dos seus sentimentos. Você os reconhece, os compreende, mas não se deixa controlar por eles. Você se torna o observador, não a vítima. E essa mudança de perspectiva transforma tudo. De repente, você não entra mais em pânico diante de uma crítica. Você não desmorona diante de uma rejeição. Você não se perde diante de uma decepção. Porque você sabe que essas coisas são temporárias, são externas, não definem quem você é. Sua identidade não está mais dependente do que acontece lá fora. Ela está ancorada em algo muito mais profundo, na sua capacidade de se observar, se corrigir,
se reconstruir quantas vezes forem necessárias. E aqui chegamos ao coração do castelo, o propósito. Porque uma fortaleza sem razão de existir é apenas uma prisão bonita. Você precisa saber por que está construindo tudo isso. Qual é a missão que justifica toda essa proteção? O que você está defendendo? Se a resposta for apenas para não sofrer, você ainda está operando a partir do medo. Mas se a resposta for para ter clareza mental suficiente para construir algo maior do que eu, aí você está no caminho certo. O propósito é o que transforma sua fortaleza mental em um centro de poder. É o que te dá a energia para manter a disciplina, para resistir às tentações, para dizer não quando todos estão dizendo sim. Porque quando você tem um propósito claro, as distrações perdem o poder. As opiniões alheias se tornam ruído irrelevante. As tentativas de manipulação se revelam patéticas. Você não está mais à deriva esperando que a vida aconteça. Você está construindo ativamente a vida que quer viver. E isso assusta as pessoas, porque a maioria vive sem propósito, apenas reagindo, apenas sobrevivendo. E quando elas veem alguém que está realmente vivendo com intenção, elas se sentem confrontadas. Elas tentam te puxar de volta para o nível delas, porque sua evolução as obriga a encarar a própria mediocridade. Mas você não pode permitir isso. Você não pode sacrificar sua missão para confortar a insegurança alheia. Seu propósito é sagrado, e tudo o que não serve a ele deve ser eliminado sem piedade. Isso inclui pessoas, hábitos, pensamentos, ambientes, tudo. Porque quando você está construindo um castelo, você não pode permitir que inimigos disfarçados de amigos minem suas fundações. Você precisa ser implacável na proteção do seu território interno. E sim, isso vai te custar relacionamentos. Vai te custar a aprovação de pessoas que você achava que importavam. Vai te custar a sensação de pertencimento a grupos que, na verdade, só te mantinham pequeno. Mas o que você ganha em troca é infinitamente mais valioso: a posse total da sua própria mente. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você finalmente tem seu castelo erguido. Quando as muralhas estão firmes, as torres de vigia ativas, a ponte levadiça sob seu controle e o propósito queimando no centro de tudo. O que muda? Tudo. Você caminha diferente. Não com arrogância, mas com uma certeza tranquila que não precisa se anunciar. Você fala diferente. Suas palavras carregam peso porque vêm de um lugar de clareza, não de insegurança. Você decide diferente, não por impulso, não por pressão externa, mas por alinhamento interno. E as pessoas sentem isso. Elas não conseguem explicar, mas sabem que você é diferente. Que você não está disponível para os jogos que todos jogam, que você não se deixa arrastar para dramas desnecessários, que você não perde tempo justificando suas escolhas. E isso cria uma aura, não uma aura mística ou sobrenatural, mas uma presença real que emana de alguém que está no controle de si mesmo. E essa presença é magnética. Atrai as pessoas certas e repele as erradas. Funciona como um filtro natural. Aqueles que estão acostumados a manipular, a sugar energia, a criar caos, sentem que não tem espaço perto de você. Eles instintivamente se afastam, porque percebem que você não é presa fácil. Mas aqueles que buscam autenticidade, que valorizam a verdade, que respeitam limites, são naturalmente atraídos. E assim, sem esforço, sua vida começa a se organizar em torno de qualidade, não quantidade. Menos pessoas, mas mais profundidade. Menos barulho, mas mais significado. Menos caos, mas mais poder. E você percebe algo incrível. A solidão que tanto te assustava antes agora é a sua maior aliada. Porque é no silêncio da sua fortaleza que você encontra paz.
É na ausência de vozes externas que você ouve sua própria voz com clareza. É na proteção dos seus muros mentais que você pode finalmente descansar, sem medo de ser invadido. Isso não significa que você vive isolado. Significa que você vive seletivo, que você escolhe conscientemente com quem compartilha seu tempo, sua energia, sua verdade. E essa escolha, essa capacidade de dizer não sem culpa e sim com intenção, é o que te torna verdadeiramente livre. Mas há algo que preciso te avisar. Esse caminho não é fácil. Construir um castelo mental exige trabalho diário, vigilância constante, disciplina inabalável. Porque as forças que querem te invadir são persistentes. Elas vêm disfarçadas de boas intenções, de convites inocentes, de distrações tentadoras. E a qualquer momento de fraqueza, de descuido, de complacência, uma brecha pode se abrir. E uma única brecha é o suficiente para que o caos encontre entrada. Por isso, você precisa de rotinas. Precisa de rituais que reforcem suas defesas. Pode ser meditação matinal, pode ser exercício físico, pode ser escrita reflexiva, pode ser leitura estratégica. O que importa é que você tenha práticas diárias que te lembrem de quem você é, do que você está construindo, porque isso importa. Porque sem esses lembretes é fácil se perder, é fácil voltar aos velhos padrões, é fácil ceder à pressão social. Mas você não pode permitir isso, você não pode desistir no meio do caminho só porque fica difícil. Porque do outro lado dessa dificuldade está a versão de você que é imparável, a versão que não se abala com críticas, a versão que não se perde em dramas alheios. A versão que vive de acordo com seus próprios termos, não com os termos impostos pelos outros. E essa versão vale cada sacrifício, cada desconforto, cada momento de solidão. Porque quando você chega lá, quando você finalmente está dentro do seu castelo mental, fortificado, olhando o mundo de uma posição de força, você entende. Você entende por que Maquiavel falava tanto sobre poder, por que os antigos filósofos falavam tanto sobre autodomínio, por que os guerreiros treinavam tanto a mente quanto o corpo, porque a mente é o campo de batalha definitivo, e quem domina a própria mente, domina a própria vida. E quem domina a própria vida não pode ser dominado por ninguém. E agora, se você chegou até aqui, se atravessou cada palavra deste roteiro, sentindo o peso de cada verdade, você não é mais um espectador passivo. Você é alguém que escolheu despertar. Alguém que decidiu que não vai mais viver à mercê do caos externo. Alguém que está disposto a fazer o trabalho duro de construir uma fortaleza interna. E por isso, você merece reconhecimento. Não o reconhecimento vazio das redes sociais, mas o reconhecimento profundo de saber que você deu um passo em direção à sua própria soberania. Agora, como um pacto silencioso com você mesmo, quero que você deixe uma marca nos comentários. Escreva a frase: "Minha mente é um castelo fortificado". Não faça isso pelo algoritmo. Faça isso como um compromisso pessoal, como uma declaração de que a partir de hoje você é o guardião implacável do seu próprio território mental. E se você realmente quer continuar essa jornada, se quer explorar mais verdades que a maioria evita, se inscreva neste canal. Porque aqui não há espaço para ilusões reconfortantes. Aqui não há falsas promessas de mudança fácil. Aqui há apenas a verdade crua, a filosofia aplicada, a psicologia sem filtros. E cada vídeo é uma ferramenta para você continuar construindo seu império interno. Lembre-se, a maior revolução não acontece nas ruas, acontece dentro da sua própria mente. E quando você revoluciona sua mente, você revoluciona sua vida inteira. Então, vá agora. Comece a erguer seus muros, comece a vigiar suas fronteiras, comece a proteger seu território, porque o mundo vai continuar tentando te invadir, mas você, a partir de hoje, tem as ferramentas para se defender.
E não apenas se defender, mas prosperar. Não apenas resistir, mas dominar. Sua mente é o seu reino. Trate-a como tal. Proteja-a com tudo o que você tem. Porque quando você perde sua mente, você perde tudo. Mas quando você a domina, você conquista tudo. E essa conquista, meu amigo, é o único jogo que realmente vale a pena jogar. Até o próximo vídeo. Até a próxima verdade. Até a próxima camada de proteção que você vai adicionar ao seu castelo interno. E que o seu silêncio seja sua fortaleza, sua clareza seja sua arma e sua soberania seja sua vitória final.